Bom, feita essa primeira introdução básica, eu acho importante nós destacarmos quais ferramentas de software que nós vamos utilizar ao longo desse curso para a gente conseguir trabalhar então com essa linguagem JavaScript. A primeira ferramenta que eu vou utilizar, pessoal, é uma ferramenta chamada VS Code. Você já deve ter ouvido falar dela e ela pode ser encontrada através do endereço code.visualstudio.com. Vocês podem acessar então esse endereço, fazer o download de acordo com o sistema operacional que você utiliza aí na sua máquina e realizar a instalação normalmente. Não tem muito segredo para fazer a instalação dessa ferramenta, é bem tranquila a instalação. Ah, professor, mas eu preciso necessariamente utilizar o Visual Studio Code ou, de forma abreviada, o VS Code ou VS Code para escrever programas ou escrever o meu código JavaScript? Não, pessoal. Na verdade, você pode utilizar qualquer editor de texto para escrever o seu código JavaScript. Inclusive um bloco de notas do Windows, por exemplo, qualquer editor de texto. Por que eu estou escolhendo o Visual Studio Code? Porque entre vários editores de textos disponíveis, ele oferece algumas facilidades para a gente escrever o nosso código. Então, isso é uma questão de preferência, um gosto pessoal. Você pode testar outros editores de texto em algum momento e descobrir ou perceber que para você ou talvez um outro editor de texto seja mais interessante. Mas eu, particularmente, acho interessante então o uso do Visual Studio Code ou simplesmente chamado de VS Code. Ok, pessoal. Então, uma vez que você simplesmente baixou o Visual Studio Code e instalou na sua máquina, ele tem uma interface gráfica nesse estilo aqui. E para a gente iniciarmos um breve projeto utilizando esta ferramenta, primeiramente eu vou criar uma pasta em um local do meu computador. Neste exemplo aqui, eu vou criar dentro deste caminho uma pasta chamada intro.js. Simplesmente para lembrar então que o nome dessa pasta se refere a uma introdução ao JavaScript. Você pode colocar o nome que você achar melhor. Depois que foi criada essa pasta, dentro de algum caminho aí do seu computador, você pode arrastar ela para dentro ou para cima da janela do Visual Studio Code. Okay? Feito isso, vai vir uma pergunta se você confia nos autores desta pasta. Vou falar que sim, eu mesmo que criei essa pasta. Aqui está oferecendo para instalar um idioma de português. No momento eu não vou fazer isso, mas você pode, se você desejar, instalar o pacote de idiomas para que a ferramenta fique em português. E a pasta que a gente criou, ela foi carregada então aqui dentro do VS Code e se encontra nesse local. Observe que não tem nada dentro dessa pasta, porque obviamente eu acabei de criar ela está vazia, não tem nenhum conteúdo. No primeiro momento, nós vamos criar um arquivo novo, posicionando o mouse em cima desse ícone aqui, e nós vamos criar um arquivo chamado index.html. Enter. Esse arquivo já foi aberto nessa aba do lado direito, e nós podemos aqui começar a editar esse arquivo. Aqui no VS Code, se eu utilizar aqui o caractere especial exclamação e depois apertar a tecla Tab do teclado, ele já vai inserir um template HTML, um código básico em HTML para uma página em branco. Essa página que nós acabamos de criar, a gente pode visualizar ela, por exemplo, pedindo para abrir ela
com um navegador da nossa preferência. Acontece, pessoal, que quando a gente faz isso, ela vai estar rodando dentro de uma pasta local do nosso computador e tudo que nós fizermos de alteração no nosso arquivo HTML, a gente tem que carregar essa pasta, este arquivo no nosso navegador novamente de maneira manual. Para que a gente consiga ver todas as alterações que nós estamos fazendo no nosso arquivo HTML, seja porque nós alteramos diretamente o HTML ou porque o HTML foi alterado utilizando a linguagem JavaScript, para a gente ver essas mudanças acontecendo de maneira automática ou em tempo real, é interessante nós utilizarmos um servidor web chamado Live Server, que está disponível para nós instalarmos aqui mesmo dentro do VS Studio, do VS Code ou Visual Studio Code. Então a gente vai clicar aqui nesse ícone chamado Extensions. Na busca nós vamos digitar Live Server e o primeiro resultado nós vamos clicar aqui em instalar. Ele está fazendo a instalação, já terminou a instalação, nós podemos fechar aqui o Live Server, voltar para cá. Esse arquivo foi criado, eu posso utilizar as teclas do Ctrl S do teclado para salvar ele. Ctrl S, fecho a aba que estava aberta com o arquivo HTML, clico aqui com o botão direito e eu venho nessa opção chamada Open with Live Server, que é para abrir utilizando o Live Server. Quando isso acontecer, pessoal, vai abrir então uma aba no nosso navegador. Este endereço que vocês estão vendo aqui em cima é 127.0.0.1, significa que existe um servidor web rodando na minha própria máquina. É um servidor local, então ele não tem um endereço IP de um servidor remoto que se encontra em outro lugar. E esse 2.5500 significa que é a porta onde esse servidor está rodando. Aqui nós temos então o nome do nosso arquivo HTML que nós acabamos de criar. Eu vou separar essa aba aqui e vou colocar o VS Studio, Visual Studio ou VS Code também nessa lateral. Posso diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Posso diminuir aqui um pouquinho o tamanho do meu navegador, onde está a página com o HTML que nós acabamos de criar. E a gente vai deixar dessa forma aqui, porque a gente consegue visualizar tanto o código HTML quanto o resultado da página. Eu vou abrir novamente então aqui meu código HTML e observe que a gente então tem aqui do lado esquerdo o código e no lado direito a nossa página. Nós arrastarmos essa aba, a gente tem uma janela um pouco maior. E só para demonstrar como esse Live Server funciona, se eu utilizo, por exemplo, aqui essa tag H1, escrevo aqui introdução à linguagem JavaScript. Quando eu apertar Ctrl S aqui na minha aba do VS Code, imediatamente aqui no lado direito, a minha página index.html já foi atualizada, porque ela está rodando aqui nesse servidor. Então ele facilita bastante para a gente ver o resultado do nosso código em tempo real. Bom, pessoal, uma vez que nós fizemos isso, vocês devem estar se perguntando, ok, você mostrou aí o que é o JavaScript, qual a diferença entre JavaScript e Java, a diferença entre JavaScript e ECMAScript, mas até o momento você mostrou apenas um código HTML. Mas como eu comentei com vocês, o JavaScript serve então para nós alterarmos o comportamento das nossas páginas web quando nós estamos trabalhando com o desenvolvimento web. Nesse caso, nós podemos inserir código JavaScript
dentro do código HTML, através de uma tag chamada script. Essa tag script nós podemos inserir tanto nesta tag head, aqui dentro do head, ou dentro do body. Mas atualmente, pessoal, é mais vantajoso, mais interessante que o nosso script em JavaScript seja inserido sempre aqui dentro do body, no final deste bloco, porque dessa forma, primeiro todo o conteúdo da página HTML vai ser carregado e por último, uma das últimas coisas vai ser o script que nós inserimos aqui. Então, um exemplo de nós colocarmos o nosso código JavaScript aqui seria simplesmente utilizando a tag script dessa forma. E aqui dentro a gente pode escrever diretamente um código em JavaScript. Então, por exemplo, se nós utilizarmos a função alert, é uma função do JavaScript, nós escrevemos aqui dentro um texto ou uma string, por exemplo, olá, seja bem-vindo, ponto e vírgula para finalizar essa declaração. Eu vou comentar sobre isso, sobre o ponto e vírgula, novamente em um outro vídeo. Ctrl S, vocês vão observar que esta função alert, ela gerou uma caixa de diálogo exibindo esta mensagem que foi passada aqui como argumento dessa função. Quando eu clico OK, essa caixa de diálogo então é fechada. Uma outra função JavaScript que nós poderíamos inserir seria, por exemplo, document.write. Quando eu começo a digitar alguma coisa no VS Code, pessoal, observe que aparece uma sugestão para completar o que a gente está digitando. Se for aquilo que você tem interesse, você pode clicar com o mouse ou apertar Enter para você não precisar digitar toda aquela palavra que você tinha a intenção de digitar. Então, quando eu utilizo, por exemplo, document.write, e abro parênteses, abro aspas e escrevo essa é nossa primeira vídeo aula, ponto e vírgula, e aperto Ctrl S. Ele vai recarregar a página, exibir a janela que nós tínhamos criado usando a função alert, e aqui embaixo vai aparecer então um texto. Essa é a nossa primeira videoaula. O que nós fizemos? Nós inserimos esse texto diretamente dentro deste documento HTML que está sendo exibido desse lado. Então aqui é só uma amostra de como a gente pode utilizar o JavaScript dentro do nosso código HTML. No próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês que nós não precisamos necessariamente escrever nosso código HTML, nosso código JavaScript dentro dessa tag script. Nós podemos utilizar um arquivo externo para a inserção do nosso código. Fica muito mais organizado, mais prático para nós desenvolvermos nossas funcionalidades para alteração de conteúdo e de estilo das nossas páginas web. Por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.